Olá, alunos e alunas da turma do primeiro ano do curso de Pedagogia aí de Prudentópolis. Aqui é a professora Kelly Sakata e hoje nós vamos dar continuidade na disciplina de História da Educação. Então, a aula de hoje ela vai falar sobre educação escolar na época do Império Brasileiro. Então, o que vocês precisam estar lembrando para poder entender essa aula? Primeiro, eu espero que vocês já tenham lido, o texto que eu enviei a semana passada, porque daí vocês já vão saber mais ou menos o contexto do que eu vou falar na aula de hoje. E o que acontece na aula de hoje? Só para relembrar, nas últimas aulas nós havíamos estudado a educação no período dos jesuítas, que vai de 1549 até 1759. Então, nesse período, o que a gente estudou? Nós vimos um documentário da Guerra do Brasil.doc, nós estudamos os pontos positivos da educação, da proposta jesuítica aqui no Brasil, nós vimos o contexto negativo, para que essa educação servia, nós vimos que ela estava muito fundamentada na questão religiosa, da religião católica que veio para cá e tudo mais. Então, a gente viu o contexto, a gente entendeu para que essa educação estava servindo, e daí nós entramos de forma mais aprofundada do tipo de educação que os jesuítas desenvolveram aqui no Brasil, principalmente na questão do ratio studioro. Daí, se a gente for pegar cronologicamente, o período que vem depois é o período joanino. Só que nós não vamos entrar nesse período porque ele é mais curto e não tem tanta relevância na parte da educação mesmo. Então, a gente já vai entrar na educação no período do Império. Para a gente entender como que é essa educação, como que desenvolveu-se, a que ela servia, primeiro a gente tem que entender o contexto histórico. Então, o que eu vou lembrar para vocês? Que quando a gente vai estudar, principalmente na questão da história, o âmbito educacional, a gente precisa fazer relação com o que estava acontecendo no momento. Então, primeiro a gente tem que entender o que estava acontecendo naquela situação, no contexto histórico geral, e depois a gente vai entender qual que era a complexidade da atuação naquele contexto específico. Então, se a gente for olhar direto na educação, fica muito difícil de entender porque ela fica solta do que estava acontecendo naquela época, na atualidade daquela época. Então, primeiro a gente se apropria do contexto histórico, o que estava acontecendo de repente na economia, na política, para daí a gente entender qual era a realidade da educação naquele momento. Então, vai ter pontos positivos e pontos negativos, a mesma coisa com o período anterior. Sempre a gente vai estudar esses dois polos, o que teve de avanço, o que teve de retrocesso e o que teve de negativo, digamos assim. Então, nesses primeiros slides, eu trouxe para vocês alguns apontamentos acerca deste contexto histórico. E esse comecinho dos slides, nessas datas que eu trouxe para vocês, não tem lá no texto. Então, é bom vocês, se quiserem tomar nota, eu vou enviar para vocês os slides. O começo dos slides não é baseado no texto, e daí depois eu já entro na educação nesse período específico e trago alguns apontamentos bem de acordo com o texto. Então, o que eu trouxe a mais para vocês entenderem esse contexto histórico do Brasil Império primeiro, para depois entender a educação? Então, o Brasil Império foi uma época da história do Brasil que teve início em 7 de setembro de 1822. Então, a gente teve um salto aí de 1759, que a gente havia estudado lá no período jesuítico, e aqui a gente inicia em 1822. Lembrando que esse período aí que a gente não está estudando de forma mais aprofundada, é como se fosse um período ali de transição. Então, vai ter a expulsão dos jesuítas, mas não vai todo mundo embora de uma vez, fica resquício e daí vem uma nova proposta. Então, a história não é assim, tudo acabou e começa tudo de novo. Sempre vai ter lugares que ainda vai ter um pouco do que teve antes e lugares do que vai acontecendo de proposta mais progressista, digamos assim, nesse contexto. Então, a gente vai partir do período do período do Império, que a gente está estudando agora, a partir de 1822. Então, o que acontece de 1822 adiante? Quando ocorre a independência do Brasil. Então, esse período do Império ele é marcado no começo dele pela independência do Brasil, porque até então o Brasil era uma colônia. Então, o período imperial ele teve fim, quando que ele acabou?
em 15 de novembro de 1889, quando ocorreu a proclamação da República. Então, o período do Império, ele está da colônia, de quando o Brasil era colônia, até ele virar uma república. Então, por isso que eu dividi assim para a gente estudar o âmbito educacional. Então, a gente estudou o período da colônia, agora vai estudar o período do Império, que o Brasil é independente, e depois a gente vai começar a estudar as repúblicas, qual que era o contexto educacional de cada período. Então, naquela época, na época do Brasil Império, o país era governado por dois monarcas, Dom Pedro I, que foi de 1798 até 1834, que gritou lá, e o seu filho Dom Pedro II, que foi de 1825 até 1891. Então, dentro do Brasil Império, lembrando que antes era colônia lá com jesuíta e depois vai ser república. Então, a gente está na independência que o Brasil é um império. Lembrando que o Brasil foi o império primeiro aqui dos países da América Latina. Então, dentro desse período do Brasil Império, a gente também vai dividir entre 2, 3 períodos para vocês começarem a entender, que é esse primeiro governado pelos Pedros, né, Dom Pedro I e Dom Pedro II. E daí, o Brasil Império foi um período da história brasileira que começou logo após a independência do Brasil, como eu já havia falado, né? Que ela foi declarada em 1822, quando Dom Pedro I fez o grito da independência, que daí todo mundo essa parte já lembra, na cidade de São Paulo. Esse foi o fim do período joanino, que é o que eu falei que a gente não pegou tão aprofundado para estudar, a gente saiu da colônia direto, que começou no ano de 1808 e durou até 1821. Então, na verdade, de 1759, que quando os jesuítas saíram, até 1821 não é uma data tão extensa assim, né? Tem menos que 100 anos ali, que a gente deu uma puladinha, mas daí pensem que é um período de transição, esse período está entre lá e aqui. Tanto é que aquele trabalho que eu pedi para vocês fazerem, da atividade avaliativa, eu pedi para colocar quem achar informação educacional desse período, pode incluir aqui no Império, lembrando de marcar lá que não faz parte do período do Império exatamente dito. No final da aula, também lembrando, eu vou voltar a explicar a questão do trabalho para vocês também, tá bom? Então, a gente se localizou, a gente vai estudar no período que o Brasil declara a independência, que começa lá em 1822. Então, o período joanino, que foi esse pequenininho atrás, o que ele influenciou a época do Império? Ele influenciou diretamente no processo da independência. Então, a gente não chegou lá, vamos ficar independente. Teve esse período pequeno anterior que ele teve um movimento para influenciar nessa independência. Qual foi esse movimento? A família real portuguesa se mudou para o Brasil na virada de 1807 para 1808, no momento que Portugal foi invadido pelas tropas napoleônicas. Então, naquele período, lembra que teve a Contra-Reforma e a Reforma que os jesuítas vieram para cá. Também depois desse período teve a época do Napoleão Bonaparte, que ele também estava invadindo. Portugal sempre teve essa rota marítima. Então, a globalização que começa mais ou menos em 1500, ela está fervendo com algumas guerras civis, guerras dentro dos países que estavam emergindo, das colônias. Vocês viram lá, né, o contexto de guerra que teve também aqui no período colonial. Então, a família real ela vem para cá. A família portuguesa se instalou na cidade do Rio de Janeiro e assim começou uma série de modificações pequenas, né? Colocando o país em uma nova posição, porque ele não era só uma colônia qualquer, ele estava com a família que veio fugida para cá. E esse movimento foi o responsável pelo adiamento da nossa independência, mas, ao mesmo tempo, o pontapé inicial foi dado em 1820. E daí a gente já entra no período, né, do Império propriamente dito, que o primeiro reinado, eu vou dividir em 3 momentos que eu falei para vocês. Então, o primeiro reinado começa lá em 1822, vai até 1831. Em 7 de setembro houve a proclamação da independência, né, do Brasil pelo príncipe Dom Pedro I, e daí dá início a um Brasil mais monárquico, ele é independente, não é mais uma colônia.
E em 1824 e 25 de março, a primeira Constituição brasileira é outorgada por Dom Pedro I. Então, a gente vai ter a primeira Constituição brasileira. É bem importante destacar esse ano, 1824, até se vocês quiserem colocar no quadro, porque dentro dessa Constituição brasileira já vai ter indicação do âmbito educacional. Então, lembrando que lá no quadro vocês vão indicar só o contexto educacional. Esse comecinho que eu estou explicando da história propriamente dita é só para vocês entenderem depois o âmbito educacional. Então, ainda sobre o cronograma do Império, depois daquele período, né, anterior, veio o período regencial, que foi de 1831 até 1840. Foi um período em que o Brasil é governado por regentes, por isso que é o período regencial, que é a regência trina provisória. Não sei se vocês lembram lá do estudo de história de vocês, que daí teve a regência Una de Feijó e regência Una de Araújo, de Lima, 1837 até 1840. E daí depois vem o segundo reinado, de 1840 até 1889, e o destaque desse período é que em 1841 Dom Pedro II foi coroado imperador do Brasil. Então, daí nós temos o fechamento, assim, eu trouxe só os elementos principais, quem quiser aprofundar, tem bastante vídeo que fala sobre isso, até posso mandar para vocês vídeo específico em relação ao período histórico da época do Império, para vocês estarem adentrando o que teve de mudanças, né, nesse período histórico. Eu trouxe só os elementos principais para a gente entender o que estava acontecendo nesse contexto. Então, quais foram as principais características dessa época? Aqui eu já entro lá no texto propriamente dito, né? Então, a principal característica do Brasil nessa época era uma imitação à cultura europeia, ao modo de ser e ao modo de estar no mundo da sociedade europeia. Lembrando que essa imitação já vem desde o período lá da colônia. Lembra que daí eles queriam fazer uma educação voltada a uma educação portuguesa, que era a educação europeia. Só que esse europeia aqui, o texto ele vai dizer, o professor Silva, ele vai pontuar que era mais em relação à Inglaterra e à França, que eles começam a querer imitar a corte e tudo mais. Só que nessa imitação ela tem uma contradição, gente. Porque o período um pouquinho anterior lá da Europa é um período de revolução, a Revolução Francesa e todas essas revoluções que são no final de 1800 lá, né? Elas vão indicar o movimento do trabalhador para maiores direitos sociais, para a questão do trabalho explorado. Então, tem um movimento progressista na Europa, só que o Brasil ele não vai imitar esse movimento progressista. Então, o texto vai dizer que assim, ó, vou ler aqui, importávamos tudo que não ameaçasse a manutenção do poder rural e rejeitávamos os modelos culturais progressistas que já apontavam para o nascente industrialismo burguês. Então, na verdade, a imitação que aqui havia era uma imitação em relação a uma conservação daquele poder do povo rural, né? Então, eles não queriam abdicar do poder deles, daquela divisão de classe. Daí vem aquele texto do Saviani, que eu indiquei para vocês lá na Educação Contemporânea, que ele vai dizer que, historicamente, o Brasil teve uma marca característica conservadora de manter o poder, de manter essa divisão social. Então, ele não queria importar essa questão progressista, porque quem estava vindo de lá para cá tinha mais condições, então eles queriam manter essas condições. Eles, ao mesmo tempo que queriam imitar a cultura, queriam manter essa manutenção do poder. E daí, nesse contexto todo de manutenção de poder, de forças que tem lá da Europa querendo uma questão mais progressista, e aqui no Brasil você vê que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, lá no finalzinho do Império, em 1888, só em 89 que daí vira república. Então o Brasil ele se posicionava bem conservador para a manutenção desse poder e ele era uma sociedade escravocrata, né? Então isso influencia diretamente no contexto educacional. Então a gente vai perceber como. Então, como que era essa educação no período do Império? Lá no texto, ele vai pontuar primeiro uma questão geral de como era essa educação e depois ele vai dizer mais detalhadamente sobre cada fase. Então, a educação não é primária que eles colocam, mas a educação do ensino secundário, do básico e do superior. Ele divide em 3 momentos lá no texto e eu também trouxe aqui para explicar para vocês.
Então, de uma forma mais geral, a educação ela visava um desenvolvimento da modernidade educacional. O que é essa modernidade? Esse princípio nascente da burguesia, desse contexto de você estudar fora do controle da religião e mais o controle do Estado. Então, tudo que é um contexto mais moderno que se refere à educação. Então, a concepção de educação popular ela vai começar a nascer. Por quê? Até esse momento não tinha nem educação popular. Até esse momento, quem se educava, tanto no contexto europeu, quanto aqui no Brasil, lá na época dos jesuítas, lembra? Ou era a elite ou era o índio, por quê? Porque eles queriam que o índio fosse mais dominado, ele aprendesse o português para poder ter uma comunicação melhor. Então, não havia até esse momento uma educação para ser pensada para a população de uma forma geral. Então, aqui começa uma concepção. Como que a gente vai ensinar para a população? Eles queriam ensinar a população para elas aprenderem a se portar sempre pensando numa finalidade. Então, para que eles queriam ensinar a população? Era também para a manutenção desse trabalho, para eles terem um retorno de acordo com o contexto social. Lembrando que, como eles eram conservadores, daí a gente vai entender por que tinha alguns princípios e outros não. Então, um dos princípios é a educação popular. Para quem quiser aprofundar, tem um autor que chama Pestalozzi, que tem lá no texto também. Vocês podem estar fazendo uma busca na internet para aprofundar quem que era esse autor. Então, a indicação desse autor para poder argumentar e fundamentar a educação popular foi muito grande. Não chegou aqui de uma forma muito forte, justamente por causa dessa contradição que aqui era um povo, né, uma sociedade mais conservadora. Então, a outra característica era a laicização e o controle estatal da educação. Então, lembra que eu falei para vocês que tinha lá na Constituição, a primeira Constituição do Brasil de 1824, ela vai trazer em alguns artigos a questão da educação ser laica. O que significa ser laica? Significa que não ter nenhum cunho religioso, ser completamente voltada para a laicidade, de uma forma geral, não ter aquele vínculo de educação religiosa. E em função desse processo, a educação tornou-se uma questão social, vista como dever do Estado e direito do cidadão. Então percebam que aqui, na época do Império, que a gente começa a entender a educação como direito, porque daí eu tenho o direito de estar no mundo, é uma questão social e é um dever do Estado. Lembrando que essa questão do direito, ela emerge justamente por causa das revoluções lá da Europa, vem de lá e vai se alastrando. A questão de você ter direitos, a questão de você ter direito trabalhista, por exemplo, que era mais forte, né? Então, a educação ela fica mais voltada à concepção de ser cidadão. Então, para você ser cidadão, para você se socializar, estar num estado, estar numa nação, você precisa da educação para você conseguir se portar como cidadão. O que é isso? Você entender as regras do lugar, você entender seus direitos e seus deveres. Então, o catolicismo, que se tornou a religião oficial, então mesmo, vocês vejam a contradição, mesmo a educação, ela não tendo um vínculo com a religião católica, o catolicismo ele é considerado a religião oficial do Império Brasileiro, a partir da Constituição, que eu já havia comentado, de 1824. Continuou sendo o elemento central da cultura nacional até hoje, né, influenciando em todo o sistema educacional e resistindo às mudanças modernizantes da escola, sobretudo porque estas chegaram no Brasil por meio dos protestantes na segunda metade do século XIX. Então, o que a gente tem que perceber quando a gente está estudando esse período da educação? Não é assim, agora é império, passou de 1822, é tudo do Estado, não tem nada de educação religiosa, não é assim. Dentro do contexto social é muito complexo, então vai ter movimento que é a favor, vai ter movimento que é ao contrário. É claro que toda sociedade, a elite, ela tem essa questão de ser mais conservadora, de ser escravocrata, de ser dominante, de querer se manter no poder. Só que vai ter movimento de base, o contrário. Lembra lá do documentário de novo do Guerras do Brasil.doc? Os índios, eles não ficaram assim, é tudo seu. Não, então tem movimento de luta, vai ter movimento de lutas
em relação aos negros para serem libertos. Vai ter ainda alguns índios que até hoje tem bem pouquinho, mas tem uns índios que fazem o movimento contrário. Vai ter imigrantes progressistas que vêm também para trabalhar, que começam a fazer o movimento contrário. Então, vai ter também alguns outros grupos religiosos, para além dos jesuítas, que eu já havia falado para vocês, que vieram para o Brasil, os franciscanos e tudo mais. Então, vai ter sempre esse movimento contrário. Não é 100% assim ou 100% assado. Então, ainda vai ter um movimento de luta em favor desse ensino religioso. Haja vista que, como a religião católica ela é a religião oficial, tanto que estava lá na Constituição, né, de 1824, então não é uma questão simples, é muito mais complexo para você entender qual era o contexto, por exemplo, de cada localidade. Então, os recentes estudos a respeito da educação brasileira no século XIX, particularmente no período imperial, têm demonstrado que havia em várias províncias uma intensa discussão acerca da necessidade de escolarização da população. Então, a gente vai pensar a mesma coisa que a gente pensou lá no período dos jesuítas. Para que será que uma elite vai querer educar a população? Será que eles vão querer educar a população extremamente bem para se tornar elite? Obviamente que não. Então, vai ser um tipo de educação diferente. Então, para que será que eu vou querer? Eu sou elite. Para que será que eu vou querer a finalidade que eu tenho para educar a população? Será que é porque eu estou vendo o movimento progressista lá na Europa? Não. Então, a gente tem que pensar sempre de quem está falando, o lugar, a posição social que ele tem lá na sociedade da época e o interesse que tem por trás daquela educação. Lembrando que desde a primeira aula eu falo para vocês, a educação ela perpassa por interesses. Então, se for olhar o contexto atual, o empresário vai ter um interesse, o educador vai ter um interesse, uma escola gratuita e laica vai ter um interesse, a população vai ter um interesse. Naquela época era a mesma coisa. Então, qual que seria o interesse dessa discussão de uma necessidade de uma escolarização para a população que até então não tinha, né? Então, perceba que antes eles só queriam educar um índio, era nem educar, era catequizar para poder falar a língua e para dominar. Então, aqui já muda um pouquinho esse contexto. Então, quando o primeiro império iniciou-se em 1822, havia uma imensa deficiência educacional para ser superada. Muito havia para ser feito. A primeira tarefa foi, então, o ordenamento jurídico da educação no país. Então, o que a gente pode perceber se a gente for vincular a questão da história mesmo com a questão da história da educação? A gente vai perceber que eles falam assim, a educação era muito deficiente, a gente tinha que superar essa deficiência. Mas, gente, nem tinha educação direito. Lembra? Se a gente for olhar antes, então, por exemplo, se a gente for olhar lá no período dos jesuítas, estava no começo da escolarização, algumas escolas foram inauguradas, vocês viram lá que tinha um sistema educacional pedagógico que era o ponto positivo dos jesuítas, né? Eles tinham uma articulação, uma estratégia com o rádio estudiório, eles foram expulsos, levou todo aquele sistema, não sistema de construção de escola, mas sistema de como ensinar embora. Então, na verdade, começa a pensar desde o começo. Então, vai começar a educar a população naquele momento. Então, a gente que está agora no contexto atual, se a gente for comparar agora com aquele momento, aí sim, está deficiente, porque a gente está olhando para o sistema de agora. Só que se for olhar o sistema anterior, na verdade estava iniciando todo esse contexto, estava começando, tinha que construir, tinha que pensar a forma de desenvolver, então estava bem no início. Muito havia para ser feito, então aqui eu concordo, realmente, muito havia para ser feito porque não tinha feito praticamente nada. A educação ou era para a elite ou era para catequizar e alfabetizar os índios, né? Então, a primeira tarefa foi, então, o ordenamento jurídico, ou seja, o que é essa primeira tarefa como o ordenamento jurídico da educação do país? Precisa estar escrito em lei para a gente saber como que a gente vai agir. Então, primeiro, o que eu vou escrever lá na Constituição de 1824? Vou escrever como que eu quero essa educação.
E como que eu quero essa educação? Laica, que o Estado seja o provedor da educação, que seja para todos os cidadãos e seja gratuito. Então, aqui, lá no texto, né, na verdade, vejam lá na página 91, essas páginas que eu vou marcando nos slides, é bom depois vocês darem uma olhadinha, que elas têm bastante informação e eu não trouxe todas, mas lá tem informação do número do artigo, do que foi discutido, para vocês entenderem essa discussão. E quando eu falo complexidade, é essa complexidade, porque cada um vai defender uma coisa, vai ter que ver o que é possível fazer, o que não é possível fazer, e daí para chegar num acordo e tá escrito lá na Constituição. Então, são vários artigos que são discutidos no âmbito jurídico normativo. O que eles vão discutir lá? Eu lembro, né, porque eu não estou com o texto em aberto, mas eles vão discutir primeiro que eles querem que todo cidadão tenha educação, que seja gratuita e que seja universal. Só que daí eles pensam, mas vai dar para fazer isso? Porque tem que construir escola, tem que ver professor. Então eles, então não é possível. Então vai ter que ser o que conseguir abarcar, pelo menos nas grandes capitais, né, das capitanias, a gente consegue levar a educação. Então, eles elaboram um texto que é o que eles conseguem fazer na época para poder deixar escrito lá na Constituição de 1824. Então, olhem lá na página 91. Aí, depois que eles discutem, que eles colocam lá na Constituição, o que a gente vai fazer agora? Tem métodos, a gente tem que tentar importar algum método para poder ensinar esse povo, né, que é a educação popular. Então, muito se falou no método Lancaster. Esse método Lancaster, que também tem lá no texto, ele vem da Inglaterra, mas aqui no Brasil ele fracassou. Por que será que ele fracassou? Então, adentrando esse método, a gente vai perceber que como que ele funcionava. Então, assim, o professor, ele escolhia alguns alunos que eram os que se destacavam no grupo. Então, poderia ser aluno que tinha uma maior idade, ou poderia ser aluno que era mais inteligente, alunos que se destacassem. Então, eles pegavam esses alunos, digamos, eu, professora, pego 10 alunos. Aí, desses 10 alunos, eu ensino para eles 2 aulas aqui, igual eu estou fazendo com vocês. Ensinei para eles, eles entenderam. Daí, esses 10 alunos vão fazer grupos de alunos com eles, como se eles fossem os professores. E daí eles vão ensinar cada grupo. Então, desses 10 alunos, vai ter 10 grupos que eles vão ensinar com mais quantidade de aluno. Então, é uma forma de eu otimizar o trabalho, digamos assim, com pouco professor, porque também não tinha professor, não tinha formação aqui. Os professores que tinham que ser os imigrantes que vinham de fora ou os daqui que era uma educação precária. Então, foi um método que estava funcionando lá, porque lá já tinha uma educação mais elaborada, certo, né? E aqui fracassou devido a isso, não teve essa continuidade, não tinha localidade para poder também desenvolver essa educação, né? E daí, o texto, depois desse método Lancaster, ele vai indicar a educação em cada nível, igual eu tinha falado para vocês, a educação na parte secundária, a educação em nível superior, para vocês entenderem como que era cada etapa nesse período do Império. Então, assim, quanto à educação secundária, o quadro parece ser mais dinâmico. Então, se você for comparar a educação secundária com a educação primária, a secundária ela tinha um pouco mais de dinamicidade. Então, de um modo geral, o ensino secundário durante o Império estava predominantemente nas mãos de particulares, porque assim, não era, como eu vou explicar? Então, assim, a educação ela tinha que ser provida pelo Estado. Só que como o Estado não tinha construído um monte de escola ainda, então emergia algumas escolas particulares, que daí elas seguiam as regras das escolas do Estado, digamos assim. É a mesma coisa que acontece hoje. Pode ter escola particular, só que ela tem que seguir as regras do Estado. Então, esse ensino secundário, eles estavam nas mãos principalmente dos particulares. Então, Fernando de Azevedo, depois também dei uma procuradinha lá nesse texto, bem no final, ele vai ter um glossário que vai falar do Fernando de Azevedo, né? Situa a origem da escola confessional, que é uma escola confessional protestante no país, sobre o pano de fundo da concorrência entre a concepção da pedagogia católica, ligada às tradições do regime imperial, e a concepção da escola leiga, que cultua o espírito de investigação científica e liberdade,
com a qual a mentalidade protestante encontra similaridades e irá se aliar no embate contra o sistema pedagógico católico. Então perceba, se existia, principalmente no período secundário, né, no campo secundário de ensino, uma educação que poderia ser desenvolvida por particulares, então tinha uma pedagogia voltada para a concepção católica, tinha pedagogia que era mais leiga, de acordo com... Leiga significa laica, né? Sem interferência religiosa. E tinha educação também que tinha uma mentalidade mais protestante, era uma religiosa, só que era protestante. E essa protestante, ela tinha aproximações com essa educação leiga. Então veja que tinha uma contradição dentro do âmbito escolar. Não era só porque o Estado falou que agora ele que era o provedor da educação que acabou. Então tinha essas contradições, essas disputas entre as escolas, entre as concepções de como desenvolver a pedagogia, né? Então as escolas para o povo. Como eu havia falado para vocês, a elite ela vai querer trazer educação para o povo. Aí tinha várias discussões de acordo com cada localidade para ver como que eles iam fazer essa educação para o povo. O que significa? Que havia uma dualidade, um dualismo educacional. Existia uma escola pensada para a elite e uma escola pensada para o povo. Não era a mesma escola igualzinho. Entende? É a mesma coisa hoje. Você olha a escola, você sabe qual que é a escola voltada para o povo e qual que é a escola pensada para a elite. Então, por exemplo, se você for ver a BNCC, se vocês forem analisar a BNCC, que tirou uma disciplina, tira outra disciplina, e filosofia e história, que são disciplinas que fazem pensar que diminui, se você for olhar no contexto de uma escola de elite, vai ter todas as disciplinas até mais, vai ter educação, vai ter ensino de línguas, né? Por exemplo, espanhol, que de repente não é obrigado e não vai ter em algumas outras escolas. Então tem essa diferença de uma escola pensada para o povo, que é o mínimo que eles têm que aprender para poder se desenvolver lá na sociedade, fazer algum tipo de serviço, que não vai ser o mesmo trabalho desenvolvido pela elite. Então o ensino profissional foi bastante marginalizado durante esse período no Brasil, por causa do contexto de uma sociedade escravocrata. Então, o que influencia a sociedade ser, como eu havia falado para vocês lá no contexto, né? O que influencia quando a sociedade é escravocrata, a sociedade é conservadora? Que ela vai querer uma educação diferente para os filhos dela e para o filho do trabalhador, que o trabalho do ensino profissional é marginalizado. Que trabalho é esse? Você ser mecânico, você ser pedreiro, você trabalhar com as plantas, você ser agricultor, todo tipo de serviço braçal, que é um serviço que possui, para eles, né, que possui similaridade com o serviço escravo, ele é menosprezado. Então, quem que vai fazer esse serviço? Vamos fazer uma educação profissional voltada para o povo, para eles desenvolverem esse serviço, entende? Vai ser o mesmo serviço da elite? Não, a elite vai se formar para ser o quê? Tem no texto também, lá na página 90, eu não sei se está nessa página 98, mas lá no texto ele vai dizer que tinha profissões que eram aburguesadas, né, que no período tinha mais status, que a elite vai querer desenvolver, e até hoje perpassa por essa questão, né, de você diminuir as licenciaturas e aumentar a questão da profissão da elite. Qual que é essa? Você ser médico, você ser advogado e você ser engenheiro. Então são as três profissões que a elite vai querer que seu filho desenvolva, e geralmente essas profissões não é no ensino profissional, é no ensino superior, e daí eles vão querer abrir a universidade aqui para pensar em quem entra na universidade. Então, se no comecinho que não tinha, né, no período imperial, eles mandavam lá para Portugal para poder fazer exatamente essas profissões, os filhos estudarem exatamente para terem essas profissões. Então percebam que tem o pensamento que é para os seus da elite, um pensamento que é para o povo, uma educação voltada para o povo. Só que mesmo assim existem pressões, que é o que eu destaquei aqui. Então é muito complexo, por isso fala assim, é bonzinho, é malzinho, é bom para isso, é bom para aquilo. Então a gente tem que entender primeiro que é complexo, porque tem disputa. Quais que são essas pressões? Lembram lá que eu falei para vocês que no contexto geral, principalmente no contexto europeu, tinha as revoluções, o povo estava lá indo para a rua, brigando para poder ter um contexto de sobrevivência melhor, ter moradia, direito à moradia, direito a um trabalho mais digno. Então tinha
todas essas pressões, até do trabalho escravo, que depois que veio, que é o contexto de reformas daquele período, né? E no final do contexto de reformas no final desse período, que é o período do Império. Então, a reforma implementada pelo ministro aqui, né, pelo ministro do Império, Carlos Leôncio da Silva Carvalho, através do decreto 7.247, de 19 de abril de 1879. Esse decreto está bem explicadinho nessa página aqui, vocês vão lá e dão uma lidinha que ele vai explicar qual que é o contexto dessa reforma e o que o ministro estava tentando implementar com o ministro só não, né? Ele que carimbou, mas é toda uma discussão que vem dessas pressões para reformar e para mudar esse contexto tão conservador escravocrata que tinha aqui no Brasil. E como que era o ensino superior? Então, o vício do bacharelismo, era essa palavra que eu estava tentando lembrar. O que significa vício do bacharelismo? Que para a elite, o principal, mais importante, eram aquelas profissões que eu havia falado para vocês, que é se formar em direito, medicina ou engenharia. São os doutores, né? Que nem quem é doutor é quem faz doutorado, mas no Brasil os doutores vêm desse período aí que eles tinham status mais elevado. E para quem que era oferecido esses cursos? Para a elite. Então, exaltar acima de tudo a personalidade individual como valor próprio, superior às contingências. Então, ele vai dizer no texto que era uma forma de você exaltar. Eu sou elite, eu que estudo para ser tal profissão e o povo estuda para ter outras profissões. Então, a origem da sedução é exercida pelas carreiras liberais, né, que vem lá desse contexto também de fora, essa contradição que só importa essas questões, né? Vincula-se estreitamente ao nosso apego quase exclusivo aos valores da personalidade, de acordo com Holanda, 1995. Então, deem uma olhadinha na página 100 que ele vai aprofundar nessa questão que eu estou explicando aqui para vocês. Então, para concluir, eu trouxe alguns itens que ele é como se fosse um resumão, né, do que a gente estudou nesse período imperial. Então, para resumir, é uma rede escolar primária bastante precária, porque estava no início desse desenvolvimento, né? Lembrando que os jesuítas tinham sido expulsos e ficou meio no ar, daí teve a proclamação, o Brasil virou independente, teve a independência do Brasil, virou império, e daí eles começaram a ter que pensar como que ia desenvolver essa educação. Com muita complexidade, imagine, tem um contexto que é a laicidade, vai ter grupos que querem que permaneça o Estado religioso e vai vir os protestantes, então vai ter muita discussão interna. Só que daí eles querem e conseguem colocar essa questão na primeira Constituição de 1824. Então, tinha um corpo docente predominantemente leigo e incapaz. Leigo é que ele não tinha domínio de técnica nenhuma para ensino, não era nem que não tinha conhecimento, mas não tinha técnica desenvolvida igual havia com os jesuítas para poder desenvolver. E aquele método Lancaster também não foi para frente. Então, ainda estava patinando na questão de como ensinar para essa população, né? Tanto para a população como, vocês lembram que tinha esse dualismo, né? Como para a elite. A escola secundária era frequentada exclusivamente pelos filhos das classes economicamente favorecidas, mantida principalmente por particulares. Então, no nível primário ainda conseguia entrar um pouquinho da população, mas no nível secundário já era praticamente a classe dominante que frequentava, né? O ensino superior era desvirtuado nos seus objetivos. Ou seja, o ensino superior ele era principalmente voltado para o bacharelismo, né, naquelas 3 profissões que eu havia falado, que era medicina, advocacia e engenharia, direito e engenharia, e ministrava-se um ensino pobre de conteúdo, desligado da vida. Mesmo no ensino superior, que era voltado para a elite, ministrava um ensino pobre de conteúdo, ou seja, era muito estrito para a profissão em si, né? Desligado da vida, do contexto dessas discussões que a gente está trazendo aqui, sem qualquer preocupação filosófica ou científica. De acordo com o Holanda, eu trouxe aqui o ano e a página. Então, ou seja, não era uma educação humanista, né? Que você pense no contexto social, que você problematize essa questão das classes, não. Então, para finalizar, era um contexto histórico
que o país era extremamente escravocrata, conservador, queria manter essa situação de poder delimitada, consequentemente a educação, tinha uma educação voltada para a elite, uma educação voltada para a população, essa educação voltada para a população era muito empobrecida, né, vinculada a trabalhos braçais que a elite não queria desenvolver, mesmo a educação de elite que era voltada para esse bacharelismo, ele tinha um conteúdo muito empobrecido, tinha até alguns filhos de elite que iam estudar fora lá em Portugal. Então eles importavam muito a questão desse conservadorismo, dessa cultura, da religião, e havia muita disputa interna. Então esse é o quadro geral, né, de uma conclusão de como era a educação nesse período. Eu vou separar para vocês alguns vídeos, né, também vou colocar lá na plataforma do Moodle para vocês conseguirem ir adentrando mais nessa questão do ensino, da educação nesse período do Império. E lá no quadro que vocês estão desenvolvendo, vocês já podem estar colocando, né, esse tópico lá da educação do Império, e esse texto ele traz bastante informação com data e o que acontece em cada período. Ele é bastante rico. Se vocês quiserem, pode procurar em outras fontes, não tem problema. Lembrando de incluir a fonte lá no finalzinho do trabalho, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer questão de conceito que vocês não tiverem entendido nessa aula de hoje, pode entrar em contato que daí eu vou explicando para vocês, ok? Espero que vocês tenham uma ótima semana e nos vemos na próxima, tá ok? Abraços, tchau, tchau, fiquem bem.